Eu vou pedir licença aos meus colegas aqui, porque esse nome tão citado nesse contexto, do ex-presidente Michel Temer, é com ele que nós vamos prosseguir, eu diria assim, a nossa rodada de análise. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a disposição do ex-presidente Michel Temer de participar aqui da nossa edição no Jornal da CNN. Deixa eu ver, ele já está ali, já ouvimos a imagem. Boa noite, presidente. Meu boa noite da Raquel, do Caio, da Thaís também. A minha primeira pergunta é a seguinte: quanto tempo o senhor acha que dura o que o senhor articulou hoje? Olha, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, né? Eu digo a você, William, com certa tranquilidade, eu percebi que o presidente Bolsonaro está muito disposto a, digamos assim, contar as coisas a partir deste momento, não é? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que trata-se de um documento escrito, né? Quando nós redigimos um documento com a participação dele, não é? Ele divulgou um documento escrito com a assinatura dele. É diferente, com a devida licença, de alguém que simplesmente verbaliza um fato, um ato, um gesto qualquer, e alguém que escreve um documento, não é? Ele escreveu um documento, a meu modo de ver, este documento que nós tivemos a oportunidade de, naturalmente, sugerir, colaborar, não é? É um documento que revela um compromisso dele com a Constituição, com a harmonia entre os poderes, faz até uma referência ao ministro Alexandre de Moraes, né, em face de falas que ele teve durante aquele encontro da Paulista, né? Ele disse que reconhece a cultura jurídica do ministro Alexandre de Moraes e que, na verdade, aquilo que ele eventualmente disse, talvez um pouco mais agressivamente, foi, na verdade, fruto daquele momento, simplesmente um momento e nada mais do que aquilo, né? Então, eu penso, e mais do que pensar, eu tenho talvez esperança, né, que este documento escrito por ele, assinado por ele, perdure por muito tempo. E eu verifiquei com muita satisfação a repercussão extraordinária que teve este movimento feito no dia de hoje, né? Naturalmente com o conhecimento do ministro Alexandre de Moraes, e tudo isto, eu tomo a liberdade de dizer, com vistas à pacificação entre os poderes, porque você sabe que essa pacificação entre os poderes também tranquiliza um pouco a população, né? O que mais intranquiliza a população é verificar o permanente embate, o permanente debate, às vezes bastante agressivo, entre figuras públicas, né? Eu penso que vai durar muito tempo. Pelo menos eu torço por isso, viu, Will? Todos nós torcemos, sem dúvida alguma. E a palavra pacificação que o senhor acabou de usar é a palavra-chave, eu acho que eu diria que todos os brasileiros pensam nela. O senhor intermediou também uma conversa direta entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo, ao qual o senhor se referiu várias vezes. Como é que foi essa conversa? Olha, eu simplesmente, depois que o documento ficou pronto e que ele mandou publicar, eu liguei para o ministro Alexandre, disse que estava ao lado do presidente Bolsonaro, que estava desejoso, naturalmente, de falar com ele, né? E disse, vou passar o telefone. Passei o telefone, mas, digamos assim, eu me afastei um pouco para que ele pudessem conversar com muita tranquilidade. E verifiquei que a conversa foi muito amigável, até porque senti uma coisa que o ministro Alexandre sempre me diz, que ele não tem, digamos assim, nenhuma prevenção contra o presidente Bolsonaro, ou aliados dele, ou quem seja, né? Ele apenas toma decisões sob o foco jurídico, exclusivamente sob o foco jurídico, né? E o presidente Bolsonaro, até eu percebi uma brincadeira que ele fez, dizendo, a partir de hoje, a nossa única divergência, ministro Alexandre, será porque você torce, eu não sei se ele torce para o Corinthians, torce para o São Paulo, e um deles torce para o Corinthians, outro torce para o São Paulo. Se a única divergência que nós teremos será essa, porque eu quero manter as melhores relações, quero que estejamos sempre juntos, nós precisamos fazer isso pelo país, como acabou de me dizer o Temer, com esse documento que ele trouxe, não é? Eu acho que foi uma conversa útil, embora eu confesso que delicadamente me afastei um pouco para que eles ficassem mais à vontade para conversar, né? Presidente, se a gente pudesse resolver todos os problemas que estão envolvidos nessa crise institucional dentro das quatro linhas de um campo de futebol, separando as torcidas, com tempo delimitado, um juiz e a bola rolando, seria maravilhoso. Mas o senhor é um especialista em direito constitucional.
O senhor sabe que a principal acusação que o presidente Jair Bolsonaro faz ao judiciário é extrapolar os poderes e impedi-lo de governar. Em que o texto publicado hoje se refere a essa questão? Isso se refere, talvez não muito diretamente, mas indiretamente ao dizer do apreço que ele tem pelo judiciário e da absoluta, digamos, disposição de jamais agredir nenhum dos poderes. Não é? E agredir nenhum dos poderes significa cumprir as deliberações de todos os poderes, a partir do executivo, mas particularmente do legislativo e mais especialmente do poder judiciário. Né? Mas que, digamos assim, aquelas frases do tipo, não vou cumprir decisão judicial e tal, eu acho que a partir de hoje, pelo menos tive muito fortemente esta sensação na conversa muito objetiva que o presidente Bolsonaro teve comigo, eu sinto que isto é coisa do passado. Quando se diz, olha, vamos contar o tempo a partir daqui, é porque ele vai pautar-se por esse documento, por essa declaração que lançou no dia de hoje e que foi objeto das nossas conversas. Né? Presidente, o senhor é um dos personagens políticos da atualidade mais experientes, inclusive na capacidade de sobreviver. O senhor enfrentou 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República e as derrotou ambas na Câmara dos Deputados. Na sua conversa objetiva com o presidente Jair Bolsonaro, o senhor chamou a atenção dele para o perigo que ele corre? Eu confesso que não, viu? Não falei, você diz, penso que você se refere ao impeachment, né? Eu Exatamente. achei que não, como eu estava numa missão de, digamos assim, de pacificação, eu achei que não deveria tocar num tema que seria naturalmente delicado, né? E, portanto, não toquei nesse assunto. Né? E para referir-me às 2 denúncias, né? Realmente a Câmara não deu prosseguimento a elas, por 2 razões. Primeiro, porque eu tinha muito bom relacionamento com o Congresso Nacional. Segundo, porque não tinha povo na rua pedindo, digamos assim, o meu impedimento, né? E terceiro, porque as denúncias eram tão despropositadas que os deputados logo perceberam que não podiam levá-las adiante. Né? Mas eu volto a dizer a você, eu não toquei especificamente nesse assunto. Eu toquei sim, e insisti na ideia de pacificação, de harmonia entre as instituições e entre os brasileiros. Que você sabe, né, William, eu tenho a impressão que um dia, até pessoalmente, eu comentei com você, nós temos muito essa coisa de brasileiro contra brasileiro, que é péssimo para o nosso país. Nosso país é pautado por uma ideia de... Você pode ter divergência programática, até divergência administrativa, ideológica, mas não há, digamos assim, ódio, não havia ódio entre as pessoas. E no presente momento, de uns tempos a esta parte, o que se verifica é esta coisa de uma violência verbal, de uma violência, às vezes até física, né? Em relação aos brasileiros. Foi sobre isso que nós conversamos e acho que acordamos que não deve mais ser assim. Nós devemos pautar a nossa conduta por muita tranquilidade, com muita amizade, com muita harmonia. Presidente, por último, para encerrar nossa conversa, que eu novamente agradeço a sua disposição de nos atender, qual cenário o senhor vê se desenhando agora em termos da ordenação do nosso sistema? O senhor vê um impeachment agora bloqueado por conta do que o senhor hoje conseguiu colocar na mesa, que é uma tentativa de pacificação, ou eventualmente o senhor vê agora um caminho aberto para o semipresidencialismo, que é uma matéria que fala ao seu coração? Eu verdadeiramente acho, eu tenho convicção, você sabe disso, de que o nosso presidencialismo está, vou usar uma expressão forte, né, está esfarrapado, não só pelos vários pedidos de impeachment e por impeachments que foram decretados, mas também porque na própria história do nosso presidencialismo, William Vac, você percebe que desde a Primeira República, ela durou de 91 a 30, de 30 a 45, não se pode dizer que nós tivemos um presidencialismo puro. Nós tivemos um sistema concentrado de poder. De igual maneira, de 64 a 87, 88. Também um regime concentrado de poder. Não se pode falar que isso seja um presidencialismo puro. E fora parte, digo eu, a circunstância de que você, no semipresidencialismo, você tem um presidente ainda forte, mas você tem a chefia de governo, chefia de administração, com sede constitucional no parlamento. Né? E, portanto, se houver mudança de governo, ela não é traumática como ocorre no presidencialismo. Presidente, desculpe, eu preciso mais um pouco do seu tempo. Nosso analista de política, Caio Junqueira, ele está acompanhando o vice-presidente.
o senhor ocupou esse cargo também, lá em Belém, numa missão dele oficial à Amazônia, e ele está pronto para lhe fazer uma pergunta. Caio, vejo você posicionado. O presidente Michel Temer está na sua escuta. Presidente Michel Temer, boa noite. Minha pergunta, o senhor, antes ali, quando o senhor estava na vice-presidência, o senhor elaborou também uma carta à então presidente Dilma Rousseff, que serviu ali praticamente como um pacto, um aviso, um alerta. A gente pode fazer essa analogia da carta que o senhor escreveu para a então presidente Dilma Rousseff, alertando sobre as dificuldades políticas e as instabilidades políticas no governo dela? A gente pode trazer aquela carta para esta carta do presidente Jair Bolsonaro hoje? Ou seja, não é uma carta do presidente Jair Bolsonaro à nação, seria um contrato que, se rompido, ele pode sofrer consequências gravíssimas? Eu acho um pouco diferente, viu, Caio? Porque, como você bem relatou, naquele tempo eu era vice-presidente e escrevi uma carta, né, tendo em vista, naturalmente, dificuldades, muitas vezes, para uma conversa de natureza oral, de natureza verbal. Né? Tanto que eu botei um ditado latino lá, né? Verba volant, scripta manent, quer dizer, as palavras voam, mas o escrito se mantém. No caso presente, quem está fazendo a declaração é o próprio presidente da República. Ele está fazendo uma declaração à nação, né? Ou seja, está assumindo um compromisso escrito com a nação. Acho que a situação é um pouco diferente, né? E não creio, eu disse há pouco ao William Vac, né? Eu não creio que ele venha a descumprir esse documento que ele próprio assinou. Essa é a sensação que eu tenho. Presidente, temos mais gente na fila. Thaís Arbex e depois Raquel Landim. Thaís, a palavra é sua. Boa noite, presidente. Presidente, o senhor voltou a afirmar que não crê que o presidente Jair Bolsonaro vá descumprir esse documento que ele assinou à nação. Mas essa posição otimista que o senhor nos relata aqui, ela não é replicada nem no Judiciário, nem no Congresso. A gente conversou com uma série de pessoas e as pessoas dizem que não confiam nesse momento paz e amor do presidente Jair Bolsonaro. O que te faz crer que o presidente Bolsonaro vai sim levar a cabo o que ele assinou hoje? Digo que ele assinou porque o senhor teve bastante participação na elaboração desse documento. Eu creio, viu, Thaís, que primeiro pela conversa que eu tive com ele, você sabe que ao longo do tempo a gente começa a perceber até tom de voz, as expressões corporais, né, para revelar se a pessoa está sendo franca ou não, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, eu reitero esse fato, né? Trata-se de um documento escrito, seria muito, digamos, muito grave, né? Politicamente muito grave, se de repente houvesse um descumprimento formal de tudo isso. Naturalmente, o que se espera é que os outros poderes também caminhem para a ideia da pacificação, da harmonia no nosso país, né? Porque, veja bem, se ocorrer, por exemplo, o seguinte, de repente um dos poderes, dois poderes, não acredito nele, isso aqui não vai dar nada certo, nós vamos criticar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, eu penso que daí dá um pretexto para ele dizer, eu tentei fazer, mas ninguém quer conversa, né? Eu creio, portanto, que eu insisto um pouco, talvez seja um otimismo generoso, né? Um pouco de poliana, mas eu creio, confio. Evidentemente que muitas vezes me enganei, posso estar enganado nesse momento, mas não é o que me toma o espírito neste momento, neste dia. Raquel Landim agora, presidente. Presidente, boa noite. O senhor enfrentou uma gravíssima greve dos caminhoneiros durante o seu mandato. O senhor alertou hoje o presidente Jair Bolsonaro de que ele precisava desfazer este movimento que ele próprio alimentou? Eu disse claramente a ele, sabe, Raquel? Eu disse que, para ele não se iludir, porque esta greve dos caminhoneiros acaba caindo daqui a uns dias no colo dele. Porque a população, né, vai dizer, bom, mas o responsável é o presidente da República, né? Como aconteceu, você acompanhou, no meu caso, até eu tomei a liberdade de dizer ao presidente hoje o seguinte, olha aí, presidente, esse pessoal que está aí dos caminhoneiros são todos, ao que sei, seus fãs. Portanto, sendo seus fãs, se houver uma determinação sua, uma palavra sua, uma ordem sua,
eu acho que a desmobilização será completa. E é o que eu sei, pelo menos eu cheguei há pouco de Brasília, né? Mas o que eu sei é que no final da tarde, em face deste documento e de declarações dele, começou a haver uma desmobilização, né? Presidente, agora realmente por último, o senhor na sua carreira política já enfrentou muitas situações, altos e baixos. As reações públicas, a sua participação hoje são extraordinariamente positivas em relação ao seu nome. Foi uma volta por cima, presidente? Olha, você sabe, William, que de segunda-feira para cá, muitas pessoas me procuraram e disseram: ô Temer, vem cá, você foi ex-presidente, você é ex-presidente da República, você é uma figura moderada, dizem que o presidente, muitos levam em conta as suas palavras, você tinha que entrar nisso para verificar se você ajuda nisso, né? E eu realmente entrei, confesso a vocês, a partir de ontem, não é? E viram que deu certo. Eu não tomo isso como volta por cima, porque parece revanche, né? Eu acho que eu fiz aquilo que, digamos, é compatível com as necessidades do Brasil, com as necessidades do povo brasileiro. Eu vivo aqui, moro aqui, vou morrer aqui, então eu quero que o Brasil, não é, prospere com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muito desenvolvimento, não é? Eu não diria, pode ser considerado volta por cima, eu não considero, porque, reitero, a ideia é que, bom, eu fiz isso para conseguir isso ou aquilo, não fiz, eu fiz com a consciência, digamos assim, com a consciência tranquila de um cidadão brasileiro que ocupou vários cargos públicos do país, né? Presidente Michel Temer, em nome da Raquel Landim, Thaís Arbex, do Caio Junqueira e do meu e do Jornal da CNN, muito obrigado pela sua disposição e boa noite, presidente. Muito grato pela entrevista, boa noite.